Olá, tudo bem? Eu sou da Dica do Cinematógrafo. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre o filme Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, filme dirigido por Tim Burton, sequência do grande sucesso de 1988, Os Fantasmas Se Divertem, um filme que acabou projetando o Tim Burton na década de 80. Um pouco antes ele havia feito As Grandes Aventuras de Pee-wee, um filme que também teve uma boa recepção, mas foi com Os Fantasmas Se Divertem que ele acabou se destacando como diretor, e a partir de então a Warner convidou ele para assumir o filme Batman. Ele traria também para esse filme a parceria com Michael Keaton, que se estabeleceria depois em outras obras. Agora, em Os Fantasmas Ainda Se Divertem, o Tim Burton tenta recuperar aquela nostalgia dos anos 80, o contexto daquela época, principalmente por meio da trilha sonora, mas a principal característica desse filme é retomar, sobretudo, o grande elenco. A Winona Ryder, ela retorna aqui como a moça que era perseguida pelo fantasma, o Beetlejuice, feito pelo Michael Keaton, e também regressam algumas figuras familiares. Eu destaco a presença da Catherine O'Hara, que é uma atriz que se destacou muito na série Esqueceram de Mim e não havia aparecido em nenhum filme de destaque nos últimos anos. A Winona Ryder, ela também tem uma boa parceria com o Tim Burton, ela trabalhou com ele em Eduardo Mãos de Tesoura, é uma atriz que foi muito requisitada nos anos 80, 90, depois ela teve um hiato, ela reapareceu no papel de destaque em Cisne Negro e também na série Stranger Things, que acabou fazendo muito sucesso nos últimos anos. Aqui a presença dela é efetiva, ela consegue trabalhar de novo muito bem a personagem, como no filme dos anos 80, e isso se estabelece ainda mais com a parceria do Michael Keaton. Eu também destaco a Jenna Ortega como a filha dela, é uma atriz que se tornou muito conhecida com a série Vandinha, que fez com o Tim Burton. O Tim Burton consegue extrair o potencial dessa atriz e algum dos melhores momentos dessa sequência de Os Fantasmas Se Divertem, sem dúvida, é com ela. O design de produção ele continua muito peculiar, muito único, às vezes extravagante. Ele remete ao filme original, mas ele tenta também trazer alguns outros elementos, assim como o elenco traz algumas outras figuras. A gente pode mencionar William Dafoe, ele tem um papel de certo destaque no filme, ele aparece bem, é um ator muito eclético, ele apareceu recentemente em Tipos de Gentileza, que é um filme extraordinário ao lado da Emma Stone, e também a gente tem a Mônica Bellucci. A Mônica Bellucci ela faz realmente uma vilã no filme, ela faz muito bem, é uma boa atriz. É, Em alguns momentos, eu acredito que o papel dela remete ao personagem da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, um filme que foi um grande destaque na trajetória de Tim Burton no final dos anos 90. As sequências em que ela aparece sempre remetem a esse filme, principalmente com o trabalho que o Tim Burton tem na iluminação, na direção de fotografia e também no design de produção. O filme, visualmente, é muito bem cuidado, como toda a obra dele. Em certos momentos, a narrativa ela não consegue ser tão fluida, principalmente no início, há muitas informações, há algumas histórias paralelas que o espectador vai tendo que conectar de forma um pouco particular. Isso não fica muito bem esclarecido por meio dos diálogos, por meio da trama. O Tim Burton, às vezes, ele tem uma certa dificuldade em fazer a montagem final de seus filmes, parece em alguns momentos que tem algumas cenas faltando, mas de modo geral isso não prejudica. Os filmes dele costumam ser sólidos, costumam ter uma boa estrutura. Eu também lembrei em alguns momentos aqui de Sombras da Noite, um filme de 2012 que foi muito criticado, a meu ver é um dos melhores filmes do Tim Burton, tem um design de produção fantástico e os fantasmas ainda se divertem. Ele segue essa mesma linha de abordar a imagem de uma família que acaba sendo vista de maneira diferenciada pelo comportamento diante da sociedade. O filme, nesse sentido, ele
produz muito bem a sua história, ele apresenta de forma satisfatória os personagens e as atuações decisivamente fazem valer um ingresso. O Michael Keaton, ele é um grande ator. Na década passada, ele acabou retornando em grande estilo a alguns filmes. A gente pode lembrar principalmente do Birdman, que venceu o Oscar de melhor filme e poderia ter rendido a ele o Oscar de melhor ator. Ele tem uma grande versatilidade em alternar drama e comédia. Aqui, obviamente, o personagem dele é mais de comédia, mais de humor, mas ele se apresenta muito bem das duas formas. Ele consegue dar uma certa credibilidade que às vezes falta na elaboração do roteiro. O roteiro aqui ele não é o principal destaque, embora eu considere que as sequências muito bem planejadas e de forma geral a história se apresenta bem. A atmosfera do filme é outro destaque. Essa atmosfera de cidadezinha do interior remete muito a filme dos anos 80. O filme ele consegue trazer essa carga de nostalgia, mas ao mesmo tempo não fica preso a ela. Ele tenta também elaborar outros caminhos e faz com que o Tim Burton volte a se destacar no cinema. Ele havia voltado a fazer um certo sucesso com a série Vandinha, que foi muito bem recebida, mas no cinema, particularmente, ele não vem se apresentando é, tão bem quanto ele se apresentou nos anos 80, 90, principalmente na questão de bilheteria. A gente vai ver como esse filme, Os Fantasmas Ainda Se Divertem, vai funcionar na bilheteria. Eu diria que é um filme entre bom e muito bom. Eu daria 3,5 estrelas de 5, e eu acho que vale a pena ser assistido, principalmente por aquele espectador que gosta muito do filme dos anos 80 e que também aprecia, de modo geral, a filmografia do Tim Burton. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado esse vídeo. Quem quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Até a próxima.